Olá, meus queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Que alegria poder estar com você mais uma vez compartilhando da palavra de Deus. Eu creio que esse tempo que nós vamos passar juntos será um tempo de grande edificação espiritual para todos nós que estamos ligados na clínica da alma. Você sabe que eu preciso dar um recado importante para você que tem me acompanhado. Nós faremos 12 aulas nesta primeira temporada da clínica da alma. Bispo, você nunca falou a respeito disso? Pois é, estou falando hoje. A nossa clínica da alma ela será dividida em temporadas e nós estamos na primeira temporada porque nós não completamos ainda as 12 ministrações que foram ou são propostas para esse período. Nós estamos completando hoje a 10ª aula. Ainda faltam 2 aulas para nós fazermos uma série completa. Então, nós vamos folgar, entre aspas, no mês de dezembro e nós vamos retornar à Clínica da Alma na primeira quinzena de 2021. Então, você que está acompanhando as nossas ministrações, e eu creio e espero que você esteja sendo muito abençoado, muito edificado, eu já quero encorajar você a participar da 2ª temporada, que eu tenho certeza será maravilhosa. Por que, bispo, você vai dividir em temporadas? Porque eu acredito que você deva dar a devida atenção a cada ministração. Se eu começo a ministrar assim de forma seguida, você vai criando um certo costume, um certo hábito. Aí você diz, não deu para assistir hoje, não deu para participar desta vez, eu participo depois. Aí você vai acumulando as ministrações, acaba assistindo assim de qualquer jeito para poder alcançar, e isso não é legal. Cada dia tem sua profecia, eu creio que cada encontro tem o seu propósito, então cada dia é especial e a gente precisa tirar de cada ministração o máximo que ela pode nos oferecer. Então, eu quero encorajar você a assistir todas as ministrações. Nós estamos caminhando para que nessa primeira temporada, então, sejam 12 aulas. Eu vou chamar de aulas, pode ser ministrações, você pode chamar da maneira como você preferir. O fato é que de 12 em 12, eu vou dando um pequeno intervalo, que é para você assistir de novo as aulas que você já assistiu. Eu penso que quando você retornar e assistir de novo, você vai entender mais do que você já tem compreendido. Você vai ver mais do que eu tenho mostrado e você já conseguiu enxergar. É muito importante que você fique exposto à luz da palavra de Deus, para que o seu entendimento seja iluminado, para que o Espírito Santo consiga penetrar em lugares mais profundos da sua alma, onde talvez a primeira ministração ainda não chegou. É muito provável que você tenha captado algumas coisas, mas se você assistir de novo, você vai parar e vai dizer, puxa, na primeira vez que eu vi ou ouvi, eu não percebi isso, ou determinada coisa não chamou tanto a minha atenção. E isso é compreensível, porque nós vamos vivendo ciclos na nossa história, e alguma coisa que talvez nós não tivéssemos vivido ou experimentado num tempo passado, de repente a vida vai caminhando, e a gente se vê na necessidade de aprender coisas novas, e de repente quando você assiste de novo, você diz, puxa, naquele momento eu não dei a devida importância, porque eu não estava passando por isso, mas agora essa palavra se tornou assim preciosa aos meus ouvidos. Então, deixa aqui eu encorajar você. Essa palavra de encorajamento eu quero dar logo agora no início da ministração, para que você me ouça com atenção, mas já planeje de assistir novamente. Nós vamos chegar a 12 aulas diferentes quando a gente terminar essa primeira temporada. Então eu vou reafirmar, reforçar para você que está participando. Nós vamos ministrar 12 aulas, esta é a 10ª, e quando nós completarmos 12, nós vamos ter um pequenino intervalo. Em dezembro, eu não vou apresentar a Clínica da Alma aqui para você, que é para você recuperar a matéria, e se você participou de tudo,
assista de novo, busque águas profundas, né? Se você já molhou os pés, vamos entrar mais fundo e vamos chegar no joelho, não é? Os teus joelhos precisam estar bem molhados, inseridos também dessa verdade. Aí você entra um pouquinho mais fundo, de repente a cintura, de repente você fica preparado aí para um mergulho nas águas do Espírito Santo. E é como aconteceu com Naamã. Ele foi se banhando, se banhando, se banhando, e quando ele se deu conta, ele já estava completamente curado. É o que eu oro para que aconteça com as suas emoções, para que você experimente completa restauração, total transformação. Então fica aqui a minha sugestão: assista de novo, deixe o Espírito Santo levar você a lugares mais profundos onde você ainda não esteve com ele, e você vai experimentar restauração e cura de uma forma particular e muito especial. Bem, dado esse aviso, eu quero dar continuidade à nossa ministração, e é claro, eu tenho que retornar onde eu deixei você. Como faltam 2 ministrações para nós completarmos, eu vou, na semana que vem, se o Espírito de Deus permitir, falar com você um pouquinho a respeito de algo que já foi mencionado, ensinado, mas que eu penso precisa ser revisto. Nós vamos falar um pouquinho de Elias. Nós vamos voltar aqui na nossa programação, nós vamos falar de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E eu vou concluir essa temporada falando a respeito de você. É muito importante que eu fale a seu respeito. Deixe preparado o terreno para quando a gente retornar na segunda temporada, eu posso pegar na sua mão e eu possa levar você a novas experiências junto com o Senhor. Então, vamos falar de Davi, que é para fechar o assunto, tá? Eu já fiz menção dele, já fiz algumas mensagens baseada na sua história, e eu gostaria de mencionar um fato que está mais para o fim da história, ou para o final da história dele, que eu ainda não fiz menção aqui. Aliás, se a gente for contar a história dele, tem tanto para ser contado, e aí nós vamos passar aqui várias temporadas. Até porque existem muitos momentos marcantes na história de Davi, desde que ele foi encontrado pelo profeta Samuel, lá na casa do seu pai Jessé. Eu poderia falar muito aqui sobre a luta de Davi com Golias, que talvez seja um dos fatos que tenha feito o Davi se tornar uma pessoa famosa, mas também existem algumas outras situações, por exemplo, a perseguição dele. Saul o perseguiu, o rei Saul o perseguiu por muito tempo, e eu explorei um pouquinho, citei esta perseguição ou esses momentos de perseguição, mas ainda tem muito mais para ser falado. Por exemplo, eu não mencionei aqui aquele episódio do adultério, que é também bastante conhecido na história do Davi. Ele adulterou com Batsebá, a mulher do Urias, e isso também marcou a história dele, mas não temos tempo para falar disso hoje. Se eu me deter aqui, por exemplo, para falar dos relacionamentos familiares, dos filhos do Davi, nós vamos ter que fazer mais uma temporada só para eu tratar desse assunto. Eu quero concluir esse assunto falando dele, embora tenha muito mais para ser dito, dizendo para você que Davi, ele teve uma vida plena. Davi, ele teve uma vida abençoada por Deus, mas com muitos altos e baixos. Eu creio que a sua vida também esteja sendo muito abençoada pelo Senhor, e eu oro para que você ainda seja muito mais abençoado em todos os sentidos. Mas eu também não posso esconder, e é o que eu tenho trabalhado aqui na Clínica da Alma. Todos nós, de alguma forma, estamos sujeitos aos altos e baixos na nossa história de vida pessoal, e nesse aspecto eu estou tratando mais especificamente dos altos e baixos da sua vida emocional, da sua vida sentimental. Eu estou falando bastante a respeito dessa área da sua vida, onde às vezes você não gosta que toquem, não é? Porque doem.
eu mexo nas suas lembranças, nas suas memórias. Às vezes eu, sem querer, acabo tocando em alguma ferida que ainda está aí na sua alma e doendo. Então, tratar de vida emocional, falar de sentimentos, é sempre muito delicado. Quando você olha para a história do Davi, por exemplo, você vai ver uma série de situações na vida dele, onde ele se viu cercado por impossibilidades, tendo que enfrentar muitas dificuldades em todos os aspectos. Como eu mencionei aqui, na vida familiar, existem muitas lutas que você pode destacar, ou eu poderia destacar para você, falando dele. Como a nossa matéria principal aqui é a alma, né? Eu gostaria de me manter muito mais nessa esfera dos sentimentos, de vez em quando pincelando algo sobre relacionamentos, mas eu acho bem importante falar de um cerco de impossibilidades que muitas vezes marcaram a história do Davi e que tem sido muito marcante, ou tem marcado a história das nossas próprias vidas. Você já não se deparou com a impossibilidade em algum momento? Eu já me vi cercado muitas vezes de situações onde eu não enxergava saída, não é? Eu até coloquei como título do post que foi colocado na semana passada para falar da clínica da alma: existe uma saída. Foi esse o tema de divulgação da nossa aula passada. Por quê? Porque em determinados momentos da vida, todos nós vamos nos deparar com obstáculos, com barreiras, com dificuldades que terão que ser enfrentadas e superadas através da graça do nosso Deus e da nossa fé, também da nossa determinação. E não são poucas as vezes que você vai encontrar Davi, por exemplo, de joelhos. Eu não sei se sempre ele quis ajoelhar-se. O fato é que algumas vezes ele quis ajoelhar. O fato é que muitas vezes você vai encontrar Davi ajoelhado. E eu não sei se foi por vontade própria ou por conta das circunstâncias que o colocaram prostrado diante do Senhor. Eu mesmo, na minha experiência pessoal, tenho me encontrado muitas vezes ajoelhado, e nem sempre porque eu queria estar naquele momento prostrado, clamando pelo socorro de Deus. Muitas situações nos colocam, nos forçam a nos ajoelharmos e a buscarmos em clamor o socorro do Senhor. Em algum aspecto, ou em muitos aspectos, eu diria, isso tudo coopera, não é? Para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos. Crescer dói, mas é verdade também que nem sempre é com prazer que nós vamos dobrar o joelho. Muitas vezes a vida vai nos colocar prostrados, em total dependência de Deus, e é nessas horas que nós devemos tirar o proveito, o melhor daquilo que está acontecendo, ainda que no momento aquilo pareça desafiador ou até mesmo impossível de ser vencido ou de ser superado. Eu não sei se você conhece bem a história do Davi, se você conhece um pouquinho da história passada dele, e eu estou falando de antes dele ser rei, né? Ele se tornou um rei famoso, ele reinou durante muito tempo, mas eu não sei se você sabe que antes de ser rei, Davi era cantor. Ele também foi pastor de ovelhas, mas ele era um cantor. É bem verdade que muitos dos salmos, eu já falei para você, foram escritos por ele. E os salmos, eles não eram apenas lidos, eles também eram cantados. Eu gostaria que você, no seu estudo bíblico, aí na sua casa, lesse o 2º capítulo, aliás, o 22º capítulo do livro de 2 Samuel. Eu estou falando de segundo livro, ou do 2º livro de Samuel, do capítulo 22, o capítulo inteirinho. Eu diria, querido, que este capítulo talvez tenha sido a última canção que o Davi escreveu e usou para adorar o Senhor. Há uma possibilidade desse texto ter sido o último salmo escrito pelo Davi.
E se você lê o Salmo, na verdade, a poesia que está registrada em 2 Samuel, no capítulo 22, você vai encontrar dentro desse texto, que agora eu estou chamando de Salmo, você vai encontrar dentro desse relato, registrado no segundo livro de Samuel, 22, 3 grandes eventos que eu creio serviram para preparar o Davi para tudo aquilo que ele ainda iria viver. Esses 3 grandes eventos serviram para inspirar e ajudar Davi a compor esse texto belíssimo, que é uma verdadeira declaração de fé. Eu já escrevi algumas canções, algumas nós cantamos na comunidade. E você sabe, querido, que algumas situações, elas inspiram cânticos. Esse particularmente poderia ter sido uma canção fúnebre que o Davi escreveu, porque o momento em que ele escreveu esse texto foi um momento muito difícil da sua vida. Tirar um cântico da nossa boca, e eu estou falando de um cântico de fé, porque na alegria todo mundo canta, não é? A própria Bíblia diz: quem está feliz, cante louvores, né? É muito fácil você se inspirar e cantar quando tudo vai bem, quando tudo é favorável. Mas eu digo na igreja, na comunidade, que as canções mais verdadeiras da nossa vida, provavelmente elas não surgirão na alegria. Elas surgirão em momentos de adversidade, em momentos de luta, em momentos de sofrimento, em momentos de dor. Por que você diz isso, bispo? Porque cantar quando tudo vai bem, todo mundo canta. Agora, cantar um cântico de fé, quando tudo vai mal, ou tudo parece contrário. Aí, querido, só se você crê de verdade, estiver motivado pelo amor, pela fé verdadeira, pela esperança, pela certeza, pela convicção de que tudo aquilo vai passar. Às vezes parece interminável a luta, o sofrimento, a dor que nós estamos sentindo, mas eu quero profetizar, ainda que a sua dor pareça insuportável, que a sua luta pareça interminável, que o Senhor vai continuar derramando graça sobre graça. Eu oro em nome de Jesus para que esse sofrimento acabe, para que você triunfe, para que você supere, para que você testemunhe em nome de Jesus. Passou, o choro durou uma noite inteira, mas a alegria chegou, e eu estava ali de pé, de braços abertos, ardendo em fé, pronto para receber aquilo que Deus havia preparado, e que às vezes temos a impressão, ou dá a impressão que não vai acontecer. Às vezes eu tenho a impressão, como você, porque eu sou ser humano igual a você. Davi era um ser humano igual a nós. Ele cantava a sua esperança, ele falava da sua fé, mas eu creio que aconteceram momentos particulares em que ele se sentiu cansado, esgotado, e pensou: Senhor, eu não sei se eu vou conseguir ir além, porque as minhas forças parecem estarem no final. Acontece comigo, deve ter acontecido com você, não foi diferente com o nosso personagem ilustre, o Davi. Antes de ser rei, como eu disse, ele foi cantor. Ele foi muitas coisas, né? Na história, desculpe, você vai encontrar Davi se apresentando de diversas maneiras. Mas um dos exemplos marcantes da sua personalidade, da sua vida, da sua história, era a sua capacidade de se arrepender, a sua capacidade de se quebrantar, a sua capacidade de reconhecer suas falhas, limitações, e também a sua necessidade de buscar ao Senhor e de depender absolutamente do poder de Deus. Eu separei 3 situações, 3 momentos da história que eu penso foram muito marcantes para o Davi. Quando a gente conta a história dele, normalmente se faz menção daqueles outros episódios que eu já falei, por exemplo, da luta com o gigante e da vitória sobre o filisteu.
Mas existem alguns outros momentos que não são tão famosos, mas que eu creio deixaram marcas profundas e lições extraordinárias, não só nele, na sua família, como na nossa vida, que lendo a Bíblia, aprendemos a crer, a depender, a confiar no Senhor, assim como Davi o fez nos seus dias. Eu falei para você de 3 grandes eventos que serviram para preparar essa canção que o Davi cantou e que está registrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no capítulo inteirinho. São mais de 50 versículos. Não vou fazer menção de todos eles, porque são muitos. Mas eu queria que você pensasse comigo em pelo menos 3 coisas que nós conhecemos da história e que vale a pena nós pensarmos agora. A primeira foi a morte de Absalão. A morte de Absalão era filho do Davi. A morte desse jovem que morreu prematuramente, ela teve um impacto muito grande na vida do nosso herói. Quase colocou ele derrotado. Não foi suficiente para derrotar, mas colocou de joelhos, numa tristeza profunda, num desânimo muito grande. Ele realmente ficou abalado. Se você conhece a história, você sabe que a morte do seu filho o abalou profundamente. Embora, querido, se você, minha irmã, conhece a história, sabe que o filho morreu no momento em que ele estava conspirando contra o próprio pai, perseguindo o pai com o desejo de matá-lo. Embora isso tenha acontecido, não existe na Bíblia informação que sirva de base para nós acreditarmos que Davi tinha mágoa, tinha ressentimento, rancor guardado no seu coração por conta daquilo que o próprio filho fez para ele. A morte de Absalão foi de um impacto tremendo. Você sabe que, assassinado, esse filho que conspirou contra o próprio pai, planejando a sua morte, morreu, mas deixou na história, deixou na vida deste pai enlutado, uma marca profunda, uma dor que eu acredito muitas pessoas sofrem, se identificam, mas talvez não saibam como lidar. Eu tenho encontrado ao longo da minha vida ministerial muitas pessoas que foram surpreendidas por uma situação semelhante. Perderam pessoas amadas, pessoas queridas. Eu estou falando de filhos, estou falando de pais, estou falando de irmãos, eu estou falando de perda. Se você porventura viveu uma experiência de perda familiar, estou falando de qualquer pessoa da família, mas provavelmente se foi mais próximo, mais íntimo, talvez o impacto e a dor também sejam mais profundas. Eu não faço ideia, porque eu não vivi isso. Quando eu estou pregando o evangelho na comunidade, quando eu estou compartilhando a palavra com as pessoas, eu sempre faço questão de dizer isso. Quando elas dizem, depois de contar, de relatar a sua dor, o seu sofrimento, inclusive por perdas familiares, elas dizem: bispo, você consegue entender o que eu estou falando? Eu sou sincero e digo: não. Eu realmente não consigo saber o que é que você realmente está sentindo e vivendo. Primeiro, porque eu não estou na sua pele. Eu não perdi como você perdeu. Eu estou tentando entender, me solidarizar. Eu estou tentando identificar dentro do meu espírito ou na minha alma humana como pode ser a dor de perder um filho, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Pela graça de Deus, os meus irmãos estão vivos.
embora meu pai tenha falecido, minha mãe, ela está conosco, graças a Deus. Mas o fato é que muitas pessoas perderam entes queridos, familiares, há anos. E até hoje elas não conseguiram superar esse lugar vazio, essa dor insuportável que é a de se separar ou perder, como algumas pessoas dizem, um ente querido. No caso do Davi, isso aconteceu. O filho era ainda muito moço. Ele estava tentando matar o pai quando morreu. E o fato, queridos, é que isso ficou registrado na história, como parte da história e da vida do rei Davi. Então, entre tantos fatos relevantes que a gente podia destacar, e eu estou falando agora da história do Davi, depois do seu reinado, porque tem uma fase ilustre, uma fase nobre, não é? Aquela fase em que ele está reinando e vencendo, e tanta coisa boa está acontecendo, embora existam lá algumas manchas, não é? Alguns lugares da história que são desfavoráveis quando são contados. Nesse episódio de Absalão, eu consigo observar uma ferida, uma marca profunda, uma dor quase insuportável. E se você me disser, aonde é que você encontrou margem para dizer isso? Nesse capítulo que eu acabei de mencionar, de 2 Samuel 22. Provavelmente esse tenha sido o último salmo, a última poesia, ou o último cântico escrito pelo rei Davi. E se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber, existem evidências muito claras de que havia uma dor na alma do rei, por causa do filho que ele sepultou. Existe um outro episódio importante na história, e que me parece ter sido de grande dor e sofrimento para o rei Davi. E eu quero destacar como o segundo evento dentro do meu estudo que deixou marcas profundas na alma do nosso guerreiro que está sendo citado aqui. Foi um período de 3 anos de fome que se abateu sobre toda a terra durante o reinado do Davi, levando Davi e o seu povo, o povo de Deus, a um estado de calamidade. A fome, a miséria, a calamidade assolaram toda a terra dentro de um período em que ele reinou. E isso também ficou muito marcado na história do rei Davi, embora não seja normalmente temas de muitas mensagens. Quem congrega comigo na comunidade sabe, porque eu já mencionei muitas vezes esse texto, quando o rei Davi fez aquele censo. Foi nesse momento aqui. Ele fez um censo, contou as pessoas, aquilo era contrário à lei de Deus, e a situação ficou muito ruim para o lado de Davi, a ponto de um anjo ter descido dos céus e ferido uma parte do povo, e inclusive não feriu Davi porque ele se arrependeu do que ele fez, ele se prostrou diante do Senhor, ele clamou, isso era uma marca quase que na vida dele, ele reconhecia rapidamente os seus erros, só que isso não poupou, não é? Muita gente morreu, a praga dizimou muita gente naquele período, e por conta disso, Davi sofreu profundamente. Foi num altar de arrependimento que ele clamou ao Senhor para que interrompesse aquela praga, e de fato Deus ouviu e isso aconteceu. Quem congrega comigo na comunidade já me ouviu falar desse assunto várias vezes. Mas há um terceiro episódio que eu achei importante mencionar hoje, nesse nosso encerramento de fase, não é? Eu pretendo não tornar a falar
tão rapidamente a respeito de Davi, porque eu explorei bastante a história dele, mas há um terceiro fato que eu precisava mencionar para você para fechar esse assunto. Foi quando o Davi se viu lutando novamente com os seus principais inimigos, e eu estou falando dos filisteus. Se você conhece a história, praticamente a história do Davi começa naquela luta com o gigante, e de repente você vê a história toda discorrendo, e quando a história está terminando, levantam-se novamente os filisteus, entram em cena, e parece que a batalha do nosso amigo pastor de ovelhas que virou rei, recomeça. Parece que não acaba essa luta. E eu queria conversar com você que tem enfrentado essas lutas temporárias ou permanentes, e às vezes fica com a impressão, mas eu nem bem acabei de resolver aquela questão passada, e esse inimigo já está de pé de novo, tentando me resistir. Você sabe, quando eu leio a Bíblia, eu me identifico rapidamente com as coisas que estão escritas nela. E quando eu leio as histórias e vejo as histórias dos personagens, eu sou um contador de histórias, então eu gosto muito de tudo isso que eu leio. E eu me identifico rapidamente, penso que você também, com muito do que aqueles personagens viveram no passado e que nós estamos vivendo nesse tempo presente. Eu estou falando de perda de entes queridos. Eu estou falando de estado de calamidade, de necessidade. Eu estou falando de lutas que parecem se repetir, e de repente quando você pensa, acho que agora virá um tempo de refrigério e descanso, e de repente você se dá conta que o inimigo está reagindo, e nós estamos numa guerra, até certo ponto é normal que ele reaja, que ele contra-ataque, e de repente você se vê no meio de uma guerra clamando ao Senhor: Deus, quando é que isso vai ter fim? Tem fim, bispo? A Bíblia diz que Deus põe fim à guerra, e eu estou profetizando em nome de Jesus, que nesse encontro o Espírito do Senhor esteja agindo, porque Ele não para de agir, mas de uma maneira mais específica, para tirar você desse cerco, para te dar vitória contra os teus inimigos, para que você cante feito Davi, nesse texto que eu estou fazendo menção, que está no segundo livro de Samuel. Eu estou falando do capítulo 22, mas se você conhece o texto e quiser ler comigo o 21 na sua casa, vai ser ótimo. Está escrito em 2 Samuel 2:15. 2 Samuel 21, no versículo 15. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. E desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Eu queria ler esse texto de uma outra forma. De novo, o inimigo se levantou contra pensa aí no seu nome, mas você reagiu, juntou os seus soldados e foi para a guerra. Só que de repente, aquele Davi mocinho, que enfrentava os seus inimigos com tanta coragem, com tanta ousadia, com tanta disposição, ele disse para o gigante filisteu: você vem contra mim com espada e lança, pois eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. E nós sabemos que ele venceu, ele cortou a cabeça do gigante, ficou famoso, entrou para a história. Só que nessa peleja aqui ele já está mais velho, ele já está um pouco mais cansado, e o texto diz: ficando Davi muito fatigado, ele foi aconselhado pelos seus guerreiros: volta, amado rei, porque essa guerra, ela pode se estender, e nós não podemos perder você, rei, que eles chamaram de lâmpada, esperança. Na verdade ele era um campeão, mas ele também era ser humano. Eu quero falar a você, vencedor, porque em Cristo você é
um vencedor. Aliás, você só chegou aqui porque o Senhor nunca desistiu de você. Se você chegou até aqui é porque a graça do Senhor tem te sustentado. Mas você, como eu e todos os demais, nós somos seres humanos. E às vezes nós nos pegamos assim, cansados, fatigados. Até que ponto, bispo, será que eu aguento? Escute, querido, querida, eu não quero me concentrar em você e na sua incapacidade, e na sua falta, ou na sua fraqueza. Nós não vamos chegar a lugar nenhum concentrados nas nossas debilidades e fraquezas. Então, vamos tirar os olhos da nossa limitação e fraqueza e vamos colocar os nossos olhos naquele que é forte, naquele que é capaz. Vamos pensar, como diz o profeta Isaías: os que esperam no Senhor, eles renovarão suas forças, eles subirão, eles caminharão e não se fatigarão. Ô bispo, mas como que você pode afirmar biblicamente não se fatigarão, quando você mesmo está dando um exemplo de um guerreiro capaz, de um homem forte, entrou para a história como um vencedor, mas que também sentiu cansaço naquele momento e foi aconselhado: descansa um pouco. Descansa, porque é melhor nós termos um cachorro vivo do que um leão morto. Você pode até ser muito forte e disposto, mas não esquece que você é de carne e osso, que haverá momentos em que você se sentirá cansado. Se permita, em nome de Jesus, cansar. Tem pessoas que cobram tanto de si mesmo e elas não se permitem cansar, se abater, desanimar. E querido, tudo isso é possível. É possível, se permita cair de joelhos e dizer: estou cansado. Bispo, mas não é pecado, não é uma confissão negativa, não, de maneira nenhuma. É uma confissão sincera, verdadeira. Deus sabe. Lembra que eu comecei essa nossa clínica da alma mencionando o Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós? É possível que hoje você esteja deitado, o que também não é problema nenhum, porque nós encontramos o nosso personagem aqui encavernado dia desses. Depois ele se colocou de joelhos, começou a buscar a face do Senhor, e o próprio Senhor colocou ele de pé de novo. Nesse exato momento, ele estava assim no limite. Bispo, até que ponto eu suporto? Vamos tirar os olhos de você? Até onde Deus é capaz de nos levar. Não haverá impossíveis para aqueles que creem. E talvez mesmo cansado, abatido, você esteja aí dizendo: eu creio, eu confio, eu dependo, eu espero, eu não vou desistir. Ainda que, e apesar de, eu estou cansado, estou tudo machucado, mas minha fé está intacta. Quem olhar para mim vai dizer: puxa, essa pessoa tem sofrido, mas ela não tem desistido. E é esse aspecto que eu preciso ressaltar. Fraqueza você pode sentir, não tem problema nenhum. Bispo, eu dei um suspiro fundo agora quando você falou. Parece que eu senti até uma dor aqui na minha alma. É porque você é ser humano, é porque você é gente, é porque você é uma pessoa normal. Você não tem que ser um super-herói. Eu preguei isso esses dias. Você não precisa ser super. Você pode ser você. O Senhor sempre te conheceu. Ele sabe quando você está de pé, é quando você se sente bem e forte. Mas também sabe quando você está deitado. Está escrito no Salmo 139. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Sabe tudo. Te cerca por detrás e por diante. Ou seja, conhece teu passado, teu hoje, teu amanhã. Não há nada que ele não saiba a seu respeito. Sabe que você aguenta ir bem até um certo ponto. E depois fatiga, cansa, suspira fundo. Você só não pode desistir. Escuta, você só não pode desistir, porque Deus tem planos e propósitos para a tua vida que ninguém mais vai poder viver em seu lugar. E esses planos e esses propósitos Deus entregou na sua mão. Você é mordomo dessas oportunidades, que eu chamo mais do que possibilidades. É algo de Deus para a sua vida. Bispo, não está sendo fácil lidar. Você citou
3 coisas aí que eu estou experimentando nesses tempos. Você falou da perda de um filho. Eu não tenho tempo nessa temporada de entrar nesse assunto e aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa. Mas nas próximas temporadas a gente pode conversar sobre perdas irreparáveis. E aí, bispo, como é que a gente faz quando a gente perde aquilo que a gente não sabe viver sem? A perda de um filho pode ser realmente um rombo na vida de uma pessoa, na alma de uma pessoa. Nesse caso, nós temos 3 situações aqui: a perda de um filho, o sofrimento e a fome. Eu estou falando aqui, querido, de coisas básicas, fundamentais. Coisas que, se forem estendidas por muito tempo, pode levar até os mais crentes à exaustão. E você talvez esteja dizendo: bispo, crer eu creio, confiar eu confio. Mas eu vou dizer para você, eu estou cansado, não tem problema. Jesus nunca desprezou gente cansada. Aliás, Ele acolhe gente cansada. Vinde a mim, vós todos os que estáis cansados, está muito sobrecarregado, está muito oprimido. Venha para os meus braços descansar. Vem do jeito que você está. Bispo, eu estou no pó, não tem problema. Do pó, Deus também levanta o necessitado. Talvez você esteja pensando: estou necessidade de tudo. Ótimo, o Senhor é provisão para tudo. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Você está parado, ouvindo a voz do Espírito Santo que está dizendo. Diga para Ele: fala, Senhor, que eu estou te ouvindo. Isso daí não é a história do Davi, isso também é minha história. Quando você fala em esgotamento físico, mental, emocional, esse cansaço que parece se renova toda manhã. Bispo, eu aprendi que a misericórdia se renova, mas eu estou experimentando um tipo de desgaste, de cansaço. Parece que eu já acordo cansado, parece que eu vivo esgotado. Eu falei disso aqui no comecinho da nossa temporada. Burnout, em inglês é queimado. É assim que eu me sinto, feito a cabeça de um palito de fósforo. Você sabe que quando você queima o fósforo, a cabecinha do palito normalmente ela vai abaixando assim, não é? Você já percebeu? Chega a ficar parecendo um cabinho de guarda-chuva. Aí ela vai afinando e cai. Eu quero que você saiba, querido, ainda que você esteja assim, curvando, prostrado diante de Deus, você é maior. Então, eu não vou dizer que eu estou com pena, que eu estou com dó. Eu só quero que você se identifique com a palavra, porque ela é viva. Mas saiba que ela não volta vazia. Deus não quer simplesmente fazer um raio-x da tua alma e mostrar para você: puxa, é exatamente assim que eu me sinto. Deus tem mais do que isso. Ele não vai levar você apenas a pensar e se identificar com a palavra pregada. Ele vai fazer mais. Uma vez que a palavra é lançada, ela não torna para Deus vazia se ela não fizer o que Ele determinou. Essa palavra é de cura, essa palavra é de restauração, essa palavra é de renovo, essa palavra é de transformação. Não adianta eu dizer alguma coisa que você balance a cabeça e diz: é assim mesmo. Querido, eu posso compartilhar, porque sou homem, e até chorar do seu lado, mas dizer que eu sei exatamente o que você está vivendo, eu não sei. Faço uma ideia quando você fala, mas eu conheço alguém que sabe perfeitamente. E se você me perguntar, como é que ele consegue saber assim, de maneira tão verdadeira? Porque ele assumiu o seu lugar, ele assumiu integralmente a sua história, e ele decidiu ser você, aqui nesse mundo, na sua fraqueza, na sua dor, no seu sofrimento. Isaías enxergou ele, Jesus, pela fé, profeticamente, e ele diz: ele é um homem de dores. Ele sabe o que é padecer, porque ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e dores. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que traz paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele rompeu a cura. Nós fomos sarados, e eu estou falando para você de cura física, emocional e espiritual. Em nome de Jesus, receba uma unção de cura, receba uma manifestação do poder de Deus, que possa curar você profundamente, física, emocional e espiritualmente. Que haja uma varredura do alto da sua cabeça à planta dos teus pés, e todas as áreas da sua vida sejam tocadas pelo poder de Deus e saradas. Você crê que Ele pode? Só Ele pode. Mas será que Ele faria? Já fez, quando declarou na cruz, sangrando, morrendo: está feito, está consumado. Aconteceu. Bispo César, eu ainda não senti essa cura total. O Espírito Santo de Deus está movendo de dentro para fora. Ele está abrindo as janelas da sua alma que estavam todas fechadas, para a luz poder entrar. Na medida em que a luz vai entrando, você vai recebendo pela iluminação. Cura. Deixa a cura de Deus penetrar. Deixa a luz de Deus invadir. Deixa a glória de Deus cobrir você. E você vai experimentar restauração em todas as áreas da sua vida. É um processo, bispo? Sim, é um processo. Mesmo que você esteja abatido, não tem como, viu, querido, a gente não se abater vivendo nesse mundo tão desafiador onde nós estamos vivendo. Mas é num contexto como esse, de grande desafio, que o nosso guerreiro levanta as mãos e declara os seus sentimentos, declara o que ele estava sentindo naquele momento. Isso tudo virou uma canção. Está exatamente nesses 51 versículos que eu mencionei, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 22. Dadas as circunstâncias, podia ter sido um cântico fúnebre, mas não foi. Foi um salmo de louvor, extraído na dor, a perda de um filho, a fome arrasadora, e uma guerra violenta contra os seus piores inimigos. Bispo César, em dias difíceis assim, quem é que consegue se manter de pé? Só quem confia em Deus, só quem está bem alicerçado, enraizado. O vento contrário sopra, mas não cai. Às vezes abate, sente, mas não desiste. Nós não seremos abalados. É o que nós cantamos aqui na comunidade. Não seremos abalados. Quando eu falo não seremos abalados, não estou dizendo, querido, que a gente não vai sentir a perda, que a gente não vai sentir a guerra, que a gente não vai sentir o embate da vida. Viver é um desafio. Jesus disse: cada dia tem seu mal. Mas eu quero te dizer, viu, filho, filha, para você que está me assistindo, existe graça mais do que suficiente para você viver vitoriosamente. Ainda que, e apesar de, é preciso que você creia e queira viver isto. Você está dizendo, bispo, que existe livramento? Tenho certeza absoluta. Escape, livramento. A gente canta na comunidade o escape, o descanso. A cura vem, e vem sem demora. Vem, bispo, claro que vem. É só você não desistir, claro que vem. É só você insistir, insista, até que o teu inimigo desista, mas você não desista de jeito nenhum. Aliás, eu estou orando, querido, e profetizando que você vai prevalecer a tudo isso, que é para você testemunhar, que é para você contar, do jeito que eu fiz domingo na nossa comunidade. Eu quero contar para todas as pessoas quão grande é o meu Deus, quanto Ele é fiel para cuidar de gente fraca feito eu, gente pequenina. Deus escolhe a coisa pequenina e fraca, que é para envergonhar a forte. Porque se eu fosse um gigante fortão, alguém diria: ah, ele é forte, por si só ele dá conta. Aí quando olha para mim
e diz: nossa, é todo incapaz e está vencendo em nome do Senhor Jesus, é milagre, isso só pode ser graça, isso é misericórdia, isso é favor de Deus, isso é obra do Espírito Santo. E sou a prova viva, eu sou o testemunho vivo de que a graça de Deus pode manter de pé o fraco, pode renovar o vigor de quem não tem força nenhuma. No meu caso, de mim mesmo, eu não consigo, mas eu posso tudo. Bispo, parece controverso. Você diz: eu não consigo e posso tudo naquele que me fortalece. Bate aí no teu peito, você que crê em Jesus Cristo, aprendeu a viver na dependência do Espírito, bate no peito e diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. É naquele que me fortalece, não é em mim mesmo, é naquele que me fortalece, não é de mim mesmo. Todo esse vigor, essa força, essa fé, essa capacidade sobrenatural, ela vem daquele que me fortalece. Vou fazer um resumo. Da história do Davi, da história do seu nome, da história da seu nome, que pode também ser do César. Eu vou dividir a história do Davi em 4 temas. Se não der tempo de eu pregar todos os temas hoje, eu continuo no nosso próximo encontro, tá? Para eu não atropelar, para eu fechar bem fechadinho, né? Para não ficar sobrando nada. Então, eu vou tentar te contar os 4. Se não der tempo, eu conto os que der e continuo na próxima ministração. Eu olhei para a história do Davi e eu enxerguei uma vida em 4 temas. Que eu vou profetizar hoje pode ser a sua própria vida em 4 temas também. O primeiro tema: quando surgem as dificuldades, Deus é o nosso único refúgio. Esse podia ser o primeiro tema da história resumida do nosso cantor profeta, do nosso salmista, do nosso guerreiro, do nosso personagem bíblico, que pode inclusive ter o seu nome nesta hora. Escute: quando surgem as dificuldades, guarda isso, Deus é o nosso único refúgio. Lê com calma na sua casa, no seu trabalho, aí onde você estiver, porque você pode estar ouvindo, assistindo essa mensagem em qualquer horário. Em 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 2 e 3, o Davi disse: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador. Ele é o meu Deus, Ele é o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, Ele é a força da minha salvação, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu refúgio. Oh Deus, da violência, Tu me salvas. Por que Deus me deu esse texto? Provavelmente porque Ele identifica coisas que você está vivendo na sua vida pessoal e particular. O Senhor é minha rocha. Ai, como eu sei isso. Não fosse o Senhor do meu lado, o inimigo já tinha dado cabo de mim. Ele é a minha cidadela, Ele é o meu libertador. Quando os cercos se formam de todos os lados, quem é que me livra ou me mantém livre? O meu Deus. Ele é o meu rochedo em quem eu me refugio. Eu gosto dessa palavra, onde eu me refugio, onde eu me escondo. Há uma canção que nós cantamos na comunidade que diz: em teus braços é o meu descanso. É onde eu me refugio, é onde eu me escondo. O Senhor é meu escudo, força da minha salvação, meu baluarte. Ele repete de novo: Ele é o meu refúgio. Oh Deus,
da violência tu me salvas. Você sabe, querido, que violência, nesse caso, não precisa ser só de uma guerra não, tá? Muitas pessoas vivenciam a violência na sua vida cotidiana, na sua vida diária. Eu quero me colocar diante do Senhor hoje, em oração, por todos aqueles que têm sido violentados, por todos aqueles que sofrem de violência, violência das palavras, violência de atos. Você sabe que violência pode acontecer em muitas esferas, inclusive emocionais e sentimentais. Estou falando de abuso, estou falando de violência física, psicológica, manipulação. Estou falando de tantos tormentos que uma pessoa pode ter que enfrentar, inclusive dentro de casa. Você sabe que as piores guerras, elas acontecem dentro dos nossos lares, o lugar onde nós deveríamos estar mais seguros, e às vezes nós estamos mais expostos à maldade, à malignidade, à carnalidade. Muitas vezes aqueles que deveriam nos proteger são que nós nos ferem. E eu torno a repetir, não estou falando de ataque físico, embora a gente saiba que infelizmente existe, em todas as esferas, em todas as idades, das mais diferentes formas. Mas aqui o salmista está falando de toda forma de violência, porque ali ele estava sofrendo violência física, mas nós não podemos esquecer que no meio daquela guerra havia muito mais em jogo. O inimigo estava ali. Isso pode ter uma característica espiritual. Mas as pessoas que ele amava também estavam ali, algumas delas. Ele era um rei, ele estava lutando pela sua família, pelo seu povo, pelos seus bens. Dentro do texto cabe absolutamente tudo isso. Então imagina o quanto que eu posso compartilhar com você nessa temporada e nas que virão. Ó Deus, da violência tu me salvas. Eu quero profetizar nesse momento o mover, a operação do Espírito Santo, trazendo livramento, salvação, escape para todos vocês que estão me ouvindo, me vendo, me assistindo, identificado aqui no coração com aquilo que sabe. Ninguém sabe disso, mas deve ter sido o Espírito Santo que revelou. Por que esse homem está falando dos meus dilemas e sofrimentos de maneira tão acertada? O que esse homem sabe da minha vida? Nada. Mas o que o Deus deste homem sabe da minha história inteira, Ele sabe tudo. E eu estou proclamando vitória nesta guerra. Pode ser uma guerra pessoal, particular, íntima. Uma coisa que acontece entre quatro paredes, alguma coisa que você talvez já tenha compartilhado, se não com pessoas, com Deus em oração. O Senhor colocou no meu coração que eu deveria profetizar salvação de toda forma de violência e abuso, em qualquer esfera, de qualquer forma, que haja livramento da parte do Senhor, em nome de Jesus, que haja escape, que haja socorro, que haja uma intervenção de Deus, que Ele use todos os seus instrumentos naturais, espirituais, sobrenaturais. Eu estou falando, querido, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o tempo os livrar. E se Deus vai usar pessoas para que esse livramento aconteça, que use. Se Ele vai usar a boca de alguém, se Ele vai usar de uma maneira absolutamente sobrenatural, ou através dos meios legais e possíveis, deixe Deus ser Deus na sua vida. Confie, ore, concorde comigo nesta oração, porque o que dois ligarem na terra, o céu endossa, e eu estou declarando o teu salvamento, a tua salvação, o teu livramento, o teu escape. Davi precisava tanto quanto nós, e ele disse: ó Deus da violência, tu me salvas. Ele descreve nesse texto, que eu chamei de salmo,
Ele descreve Deus como um pai em quem nós podemos confiar. Eu estou falando de Deus, um pai em quem nós podemos confiar. Ele não é uma divindade distante, indiferente, lá nos céus, de costas para a minha realidade, incapaz de me ouvir quando eu clamo. Não, estou falando de um Deus que responde a nossa oração. E nesse caso aqui enviou chuva como resposta de um pedido de socorro. Davi clamou: Senhor, envia chuva, porque a terra está assolada pela calamidade. Talvez você hoje esteja pedindo socorro e dizendo: Deus, olha para essa terra seca e árida que é meu coração, que é a minha vida emocional, que é a minha vida financeira, que é a minha vida pessoal, que é a minha vida espiritual. Eu estou orando e profetizando: faz chover, Espírito Santo, faz chover, uma chuva torrencial, inunde essa terra seca, banhe essa alma, esse emocional com as tuas águas que curam, com as tuas águas que saram, com as águas da restauração. O próprio salmista escreveu no versículo 17. Estou falando do segundo livro de Samuel, no capítulo 22. Agora o versículo 17. Do alto, ele diz: do alto, Deus me estendeu ele a mão, ele estendeu a mão e ele me tomou. Eu gosto muito disso. Eu fiz menção domingo, num dos cultos de celebração na comunidade, que antigamente eu ouvi uma canção que dizia: segura na mão de Deus e vai. E eu brinco com a comunidade: eu não vou segurar porque eu não dou conta. Quando a correnteza fica muito forte, é perigoso as águas revoltas, não é? Tumultuadas, me arranquem da mão dele e me levem arrastado, como que numa enxurrada. Então, ao invés de pedir segure na mão, eu levanto a minha mão fraca e digo: segura, Deus, o Senhor, na minha mão. Me tira do meio dessas águas revoltas. No versículo 19, ele diz: assaltaram-me no dia da minha calamidade. Isso aqui, querido, é a hora terrível da vida. Mas o Senhor me serviu de amparo. Olha que coisa linda. Na hora da calamidade, o Senhor me serviu de amparo. Se eu estivesse num culto, eu ia cantar: o que vem para tentar ferir um valente de Deus no meio da sua guerra, não é? Não ficava bom? Se eu pudesse, eu ia cantar com você, que não tem tempo. Que ataque é capaz de fazer você olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada contra a sua fé. Desgaste, desânimo, logo após uma vitória, é um contra-ataque do mal, uma perda, a dor da traição, uma quebra de aliança, a raiz da ingratidão. Eu podia cantar isso agora e você ia dizer: bispo, é assim que eu me sinto. Hoje o Senhor, mais uma vez, derrama bálsamo na tua ferida, que é para fechar essa ferida de uma vez. Eu creio que o amparo de Deus está na sua vida, sobre a sua vida, dentro da sua casa. Eu creio que o livramento e o amparo do Senhor estão disponíveis para você. Eu creio que o Senhor, na sua misericórdia, tem se agradado de você, da sua busca, da sua dependência, da sua confiança, da sua esperança. É graça, querida, é pura graça. Deus se importa conosco, Ele se importa com você, Ele se importa com os teus sofrimentos. A nossa única esperança, a nossa única segurança está no Senhor Jesus. Olha para a cruz, Ele se importa. Ele se importa com tudo isso que está acontecendo. E outra vez Ele oferece o ombro, o apoio, a mão estendida. E diz: conta para mim. Se ninguém mais tem te ouvido, fala comigo. Eu sei como você está se sentindo. No meio desta batalha, você só enxerga esgotamento,
Mas o Espírito de Deus me disse que hoje era noite de encorajamento. E que embora eu me compadeça de você, eu não vou sentir pena, dó, porque isso é um sentimento terrível. Eu não quero que ninguém sinta dó, pena de mim. Eu quero pessoas que me encorajem e me digam: César, não desista. Sei que não está fácil, aliás, está bem difícil. Mas você não pode desistir agora, quando você já está nesse momento da história, da sua história, sendo favorecido e agraciado de novo pelo amor, pela misericórdia, pelo cuidado fiel, pela intervenção do Senhor nessa sua realidade tão particular. Você sabe qual é o primeiro tema do nosso resumo? Quando surgem as dificuldades, Deus é o nosso único refúgio. Então corre para os braços do Senhor. Ele está bem aqui agora, de braços abertos. Ele diz de novo: vem, vem, não hesita, vem. Esse é o segundo tema do resumo de 4 ciclos, de 4 momentos, de 4 temas que eu separei para compartilhar com você. O segundo, quando os nossos dias se tornam muito escuros, o Senhor é a nossa única luz. Está escrito nesse texto que nós estamos lendo, no versículo 29. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. É provável que você, como Davi, esteja passando aí por um vale. Eu passei recentemente e testemunhei. Quando você está caminhando num lugar escuro, às vezes você não é capaz de enxergar, porque a própria escuridão, ela vai diminuindo a nossa capacidade de ver. Quando o dia mau bate na nossa porta, quando as trevas chegam, ou a escuridão, dá uma impressão que o fim está ali. O choro vem quando a noite chega. E no escuro a nossa capacidade de enxergar fica muito limitada. Nem sempre fica um breu. Nem sempre você não consegue ver nada. Principalmente se você tiver uma lâmpada. Sabe uma lamparina? Eu cresci no sítio, então, não sei se você sabe. Uma lamparina. Tá. O salmista está dizendo: Senhor, Tu és a minha lâmpada. Considerando que ele viveu naquele tempo, provavelmente ele está falando aqui de uma lamparina. Quando você está com uma lamparina num lugar muito escuro, você só tem luz naquele lugar onde você está. Ou o raio de iluminação é muito pequeno. Então, na medida que você vai andando, a luz vai te acompanhando. E você só consegue enxergar onde você está parado ou num limite curtinho. Bispo, como será que o Davi estava enxergando quando ele escreveu esse texto? Os inimigos não estavam cercando ele de todo lado? Ele não estava vivendo um período de escassez, no meio de uma guerra contra os seus inimigos? Ele não estava assolado, ele mesmo não falou. Então, escuta o que eu estou te dizendo. É bem possível, querido, que quando ele escreveu esse texto, ele estivesse assim como uma lamparina, enxergando num raio muito curtinho, só o suficiente para poder dar mais um passo. Talvez seja a sua situação. O Senhor é minha luz, a minha salvação, é nele que eu confio. Dizer, bispo, que eu estou enxergando longe, que eu estou enxergando tudo, seria um exagero. Eu estou enxergando aqui, nesse lugar onde eu estou, um raio pequeno, mas o Senhor é a minha luz. Luz suficiente para eu pelo menos dar 1, 2 ou os próximos passos. Isso me faz lembrar de um outro Salmo 27, no versículo 1, onde Davi diz: o Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem eu terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei. Também foi tema da minha mensagem recentemente. Eu falei de não ter medo, principalmente quando você entra no vale, que às vezes pode ser o da sombra da morte. Ele faz menção aqui à luz e à salvação, uma associação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é o meu libertador e também é a minha libertação. Falamos sobre isso já, aqui na nossa clínica da alma. O libertador e a libertação são diferentes, embora estejam juntos, operando simultaneamente. Lembra que eu te disse? Conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a luz acendeu, a luz da graça, da misericórdia, do favor, do amor, do poder, mesmo que nesse momento pareça assim, uma coisinha tão pequenininha, se apega com toda a força do seu coração a essa luz que resplandeceu no meio das trevas. Porque se meu pai, disse o salmista, se meu pai e minha mãe me desampararem, isso é uma coisa difícil, mas pode até acontecer, o Senhor me acolherá. Eu gostaria que você sentisse nesse momento o acolhimento, o abraço caloroso, que você sentisse em volta de você, não o cerco do inimigo para te tocar, mas os braços do Eterno para te envolver, para cuidar de você, para dizer: calma, não tenha medo. No meio dessa tempestade, no meio desse turbilhão, você continua seguro e protegido, porque eu te dou direção, eu te dou livramento, eu te dou proteção. Eu estou profetizando que o amor de Deus está sendo derramado sobre a tua vida e o medo é lançado fora. O medo não vai mais ter domínio sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre o teu passado, sobre o teu presente ou sobre o teu futuro. Que seja quebrada a cadeia, o jugo que te aprisionava. Eu estou falando do jugo do medo. Eu falei sobre perder. Bispo, não quero nem falar sobre isso, sobre perder. Mas eu queria que você soubesse, ainda que por um momento eu me sinta assim tão só, o Senhor disse: eu não te deixo, jamais. É impossível você estar absolutamente só, porque eu já escolhi estar permanentemente presente, diz o Senhor. E se te desampararem, quem quer que seja, eu jamais te desampararei. Eu permanecerei com você o tempo inteiro, para ser teu refúgio, teu esconderijo, teu abrigo, tua torre forte, aquele que vai te dar direção, consolo, conforto, amparo, força para vencer toda e qualquer situação. Só para relembrar: primeiro, quando surgem as dificuldades, o nosso Deus é único refúgio. Segundo, quando os nossos dias se tornarem tão ou mais escuros, o Senhor é a nossa única luz. Tem mais, bispo? Tem mais 2 pontos que eu marquei aqui, mas o nosso horário está acabando e eu preciso concluir. Mas se Deus permitir, no nosso próximo encontro, eu vou te dar o terceiro e o quarto ponto. É a vida em 4 temas, é a história em 4 momentos. O primeiro momento eu retratei assim: quando surgirem as dificuldades, Deus será o teu único refúgio sempre. E quando os dias se tornarem tão escuros ou mais do que estão, o Senhor será para você a única luz sempre, aconteça o que acontecer. Bispo, se você não me disser qual é o terceiro e o quarto item, eu talvez não durma esta noite.
Quando o nosso andar é fraco, o Senhor é a nossa única força. E quando o nosso destino se mostra incerto, o Senhor é a nossa única esperança. Vamos falar disso no próximo encontro? Então está combinado. Eu quero orar por você, por sua família. Eu quero pedir ao Espírito de Deus, ao Deus forte, que manifeste de novo sua graça sobrenatural. O que você não pode, Ele é capaz. O que você não é capaz de fazer, nem reunindo o seu máximo, Ele está trabalhando e operando continuamente para transformar em experiência de fé para você que aprendeu a crer nele absolutamente. Nós vamos orar e essa nossa ministração, se Deus permitir, ela vai continuar no nosso próximo encontro. Vamos orar juntos, lembrando você que nós chegamos embora seja a primeira temporada, a nossa aula número 10. A gente só tem mais 2 encontros para terminar a temporada. Então, antes de orar, eu vou pedir para você, conte para todo mundo que você conhece, dispare mensagens no WhatsApp, manda lá no seu direct, coloca, enfim, use as suas redes sociais para o bem. Tem muita gente que usa à toa e para o mal. Pega lá, pode ser hoje ainda, enquanto eu estou aqui dando esse tempinho para você. Marque pessoas que você ama, que você queira abençoar. Quem você imagina que poderia hoje receber encorajamento e força para continuar? Porque está passando, pensa no dia mal. Bispo diagnosticou uma doença que humanamente é incurável ou difícil de ser tratada. Estou desesperado. Bispo, eu estou numa condição financeira e material que tem me tirado o sono. Hoje, particularmente, eu estou ouvindo essa mensagem me sentindo muito mal. Estou com problemas familiares, estou com problemas pessoais, estou mexido na minha fé, estou abalado por coisas que aconteceram, estão acontecendo, ou eu tema que possam acontecer. Você sabe, querido, que nós temos uma facilidade muito grande para nos deixar atormentar. E o mundo tem uma capacidade muito grande de nos atormentar. Eu só não queria que você se permitisse ser atormentado continuamente. Pode acontecer, bispo, que de repente eu me pegue preocupado com alguma coisa. A Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, vocês não devem andar ansiosos e preocupados. Basta, cada dia já tem seu desafio. Lance sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Aliás, a ansiedade é um bom tema para nós trabalharmos na nossa próxima temporada. Não deu tempo de eu falar muito sobre ansiedade. Algo que tem feito mal para muita gente, o mal do século. Bispo, será que é possível reverter? Eu creio num Deus que coloca ordem naquilo que está totalmente desordenado. Eu estou fazendo uma campanha de fé nas quintas-feiras à noite, porque o Espírito do Senhor colocou no meu coração, eu vou colocar em ordem cada coisa nessa vida, que o vento contrário desordenou. Se o Pai permitir, nessa próxima quinta, 19h30, eu vou fazer a segunda mensagem do ordenamento. O tema da campanha é guiados por Deus. Bispo César, dá para você confirmar que na rota da minha jornada não existe vale profundo demais? Isso não posso garantir de jeito nenhum, até porque, querido, eu não tenho controle. O controle ficou todo na mão de Jeová. Mas como Ele é Deus, como Ele é um Pai amoroso, como Ele tem cuidado de nós, e é o que eu falei para você durante esse encontro inteiro. Eu quero que você descanse seu coração, coloque totalmente nele a sua confiança e faça comigo esta oração. Querido Deus, querido Pai,
Pai que está no céu, Tu que tens um nome santo, eu aclamo o Teu nome, eu adoro o Teu nome, eu Te louvo por quem Tu és, eu confio plenamente na Tua palavra, e sei que ela não tornará vazia, até que ela execute tudo aquilo que o Senhor determinou para esse encontro. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Deus imutável. E como eu proclamo tantas vezes nas nossas celebrações, e vem descendo lá do alto de Ti, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, vem descendo a boa dádiva, o dom perfeito. Hoje esse dom perfeito para mim é socorro, é livramento, é cura, é saúde, é vitória, é renovo, é restauração, é livramento com libertação, é graça renovada para esta vida se reerguer, se posicionar, se levantar. Talvez eu tenha encontrado esta pessoa caída. Eu creio, Espírito Santo, que o Teu vento reergueu aquilo que o inimigo tentou de todo jeito botar abaixo. Salva essa vida, essa família, esse casamento. Salva, Deus, esse relacionamento que se comprometeu. Deus, eu falei de tantas coisas aqui, que eu sei que estão acontecendo em alguns lares e famílias. Eu não vou detalhar, porque eu não tenho tempo suficiente para compartilhar totalmente essa revelação, mas eu sei que a Tua mão está agindo neste momento, e que coisas que estavam, Deus, se rompendo, ou até rompidas, pela Tua graça e misericórdia, serão reatadas, religadas, transformadas, socorridas em tempo oportuno, porque o Senhor é Deus. Essa vida tem lutado, Deus, pelas coisas possíveis, chorado e sonhado com aquelas que ela não é capaz de realizar, mas não haverá impossíveis para aqueles que creem no Senhor. Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia. Eu sei que o pão nosso de cada dia, ele está oferecido e multiplicado. O livramento também chegou de todo o mal. Praga nenhuma chegará nessa tenda, porque os Teus anjos já foram autorizados a socorrer, a libertar, a livrar, a mudar. Ainda, Deus, que decisões tenham sido tomadas erroneamente, manifesta o Teu perdão, com arrependimento manifesta, Deus, a restauração de tudo. Coloca em ordem, Deus, esses pensamentos embaralhados, aquieta esse coração, essa vida, Deus, que não consegue mais dormir. Manifesta uma paz sobrenatural que vai além do entendimento, inexplicável. Traz, Deus, nesse coração a certeza de que tudo aquilo que o Senhor falou com essa vida, e com as vidas que vão ouvir essa ministração, tudo aquilo que foi dito, liberado está no mundo espiritual e será estabelecido por causa da Tua misericórdia e do Teu grande poder. Espírito do Deus vivo, manifesta o perdão entre as pessoas, convence-as de que é melhor perdoar do que guardar. Esse tesouro é podre, não pode ser guardado. Ajuda, Deus, esta vida a liberar quem precisa ser liberado, para a vida poder continuar. Espírito do Senhor, concede sabedoria para esta pessoa administrar tudo isso, com orientação vinda do céu. Eu digo, Deus, que a ira do homem não vai fazer Tua justiça, mas eu creio num Deus de justiça, que não vai permitir que esse mal permaneça. Eu estou proclamando, Deus, arrancado esse mal até a raiz. Eu digo que, segundo a Tua misericórdia, a espada foi colocada junto à raiz, o machado já deu o golpe decisivo, o que tem que ser desligado acabou, e aquilo, Deus, que tem que ser religado e permanecer, o Teu próprio braço forte sustentará. Pai Santo, confirma o que foi profetizado, proclamado, o que está sendo orado na presença do Senhor, para que essa vida receba mais do que eu entreguei, mas para que ela receba tudo o que do Senhor foi dado. Eu Te peço, Espírito Santo, enche esse coração de uma fé, de uma paz que excede o entendimento, e ao Teu nome nós daremos glória, honra, louvor e adoração, não só agora, para todo sempre. Deus fiel, seja engrandecido o Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos terminando
Você sabe, querido, que eu já termino com saudade de você, desejando rever você, encontrar você de novo, poder compartilhar um pouquinho mais. E se a Clínica da Alma tem feito diferença na sua vida, ela pode fazer diferença na vida de outras pessoas também. Assiste de novo, remoe isso tudo, tira proveito e se farte do sustento que Deus tem liberado para a tua vida, e é o que tem me mantido e nos mantido de pé. Mas eu também peço para que você me ajude a compartilhar essa boa notícia com todas as pessoas que você conhece. Usa as tuas redes sociais, lá no teu trabalho, comenta, fala para as pessoas. A primeira temporada da Clínica da Alma ainda está acontecendo no YouTube. Está lá no canal todas as mensagens. Dá para acompanhar a 11ª e a 12ª aula. Depois é só revendo, porque os programas vão ficar disponíveis, os cultos, os encontros, você pode chamar do jeito que preferir, continuarão à sua disposição, mas ministração de novo, a gente só tem no começo do ano, quando a gente entrar na 2ª temporada. Pela primeira, louvado seja o Senhor, e por todas as que virão, glorificado seja o seu santo nome. Sente aí o meu abraço caloroso. Eu, como ministro do Evangelho, te abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso amado Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com você, com sua família, com todos os teus, hoje e sempre. Amém? Amém. Graças a Deus e até o próximo encontro.